Senhoras e senhores, boa noite. Que satisfação, estamos aqui ao vivo para mais uma live da Comissão de Direito Tributário. E eu acho que vocês devem estar estranhando que hoje a doutora Ragélia não está por aqui sendo anfitriã, mas eu preciso explicar para vocês. Meu nome é Fabiana Barroso, eu sou advogada, sou membro da Comissão de Direito Tributário, coordenadora da Subcomissão de Planejamento Tributário, e me foi incumbida essa honra de estar aqui fazendo o intermédio e a apresentação dessa nossa conversa, dessa nossa live. Gente, eu queria também aproveitar inicialmente para agradecer a você que está aí do outro lado da telinha, nos assistindo, agradecer a todos os membros da Comissão de Direito Tributário aqui do Amazonas, que eu sei que estão assistindo, que estão sempre o maior apoio, o maior incentivo. Também para agradecer a nossa presidente da comissão, a doutora Ragélia Canavati, nossa vice, doutora Kícia, todos os membros da diretoria, meus colegas de profissão, pessoal da OAB Jovem, que eu sei que também está por aqui. Gente, muito obrigada, de verdade. Eu agradeço também, por último, mas não menos importante, ao nosso presidente da nossa seccional, doutor Marco Aurélio Choi, nossa vice, doutora Grace Benayon, também ao doutor Anderson, que é o coordenador das nossas subcomissões. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. E agora eu vou passar a palavra para vocês conhecerem a maravilhosa doutora Nájila Moura, nossa colega que vai estar aqui com a gente durante essa live, falando sobre IOF. Doutora Nájila, boa noite. Olá, boa noite a todos. É um prazer imenso estar participando desse projeto da Comissão Tributário do Amazonas, né, da OAB do Amazonas, Manaus, e a gente vai tratar sobre IOF hoje, vai falar sobre os critérios, sobre as mudanças que houveram, e agradeço a todos que estejam nos assistindo nesse momento. Muito obrigada pela presença de todos. Será um prazer imenso estar hoje aqui com vocês e levando um pouco do conhecimento que a gente, ao longo do nosso trabalho como advogado, vem estudando, poder passar para vocês é muito gratificante. Muito obrigada, doutora Nájila. Gente, porque ela está falando super bem, mas essa é a primeira live da Nájila, certo? É verdade. Então a gente fica assim meio ansiosa, né? Um pouco nervosa, mas se Deus quiser vai dar tudo certo, com o apoio de todos, da doutora Fabiana, excelente profissional, e assim, deixa a gente super segura, vai dar tudo certo. Que é isso, mas muito obrigada. Eu sei o que você estudou para estar aqui hoje, então muito, muito obrigada por compartilhar com a gente um pouco do que você sabe, tá bom? Claro. Pessoal, então bora lá. Falei que a nossa live vai ser sobre mudanças no IOF, em circunstâncias do Covid-19. Mas assim, você deve estar se perguntando aí do outro lado da nossa telinha, do outro lado desse computadorzinho, o que é o IOF? E, gente, vamos lá. O IOF ele é um imposto sobre operação de crédito, câmbio, seguro e também relativo a títulos ou valores imobiliários. E assim, ele foi instituído em 1966, por meio da Lei 5143 de 66. E na época ele abrangia apenas uma incidência mais simples, na verdade. Ele não tinha essas características tão grandes como eu estou falando para vocês. Na época, nesse período de 66, era sobre as instituições financeiras relacionadas aos créditos e também as seguradoras com relação aos contratos de seguro. Atualmente, ele foi expandido, na verdade, com a Constituição de 1988. Lá no nosso artigo 153, ele estabeleceu a lei da competência da União de criar os impostos federais, mas ele expandiu para quê? Para ser abrangidas as operações relativas a títulos e valores imobiliários também. Então, vamos aqui rapidinho, como nós temos bastante tempo, vamos lá, artigo 156, recapitulando esse conceito básico, que seria a competência da União para instituir imposto sobre as operações de crédito, câmbio, seguro e relativas a títulos ou valores imobiliários. Tudo bem? Pessoal, Fabiana, depois disso que teve essa expansão, o que aconteceu? Ele acabou tendo, na verdade,
essa expansão para abranger uma outra realidade financeira dentro do país. Mas o que é importante vocês saberem sobre o IOF, assim, no primeiro momento? Que ele é um imposto que tem característica eminentemente extrafiscal. Fabiana, por que eminentemente extrafiscal? Porque, como vocês sabem, a maioria dos impostos eles têm caráter meramente arrecadatório, que seria o quê? Trazer riquezas para os cofres públicos para que eles possam custear despesas públicas, né, de caráter universal. E o que acontece? O IOF ele vai ter uma característica muito especial porque ele vai estar ali intervindo na política monetária do país, de acordo com o parágrafo 1º também do artigo 153 da nossa Constituição Federal. E aí, quem é que vai poder estar aí alterando essas alíquotas? Essas alíquotas, perdão. É o Poder Executivo que vai fazer essas mudanças de acordo justamente com o que eu acabei de falar para vocês. Políticas monetárias. Vamos falar sobre isso um pouquinho mais lá para frente, com um pouco mais de detalhes, mas até agora eu preciso que vocês mantenham isso em mente. O que é o IOF e quais são as operações financeiras que ele vai estar ali abrangendo, tudo bem? Gente, uma coisa que eu acho importante vocês entenderem também, para conseguir compreender como é que essa mudança aconteceu do nada, é que o IOF, enquanto imposto, ele não se sujeita ao princípio da anterioridade tributária. Ou seja, ele pode o quê? Sofrer uma alteração repentinamente de um ano para o outro. Tudo bem? Também de acordo com a autorização da nossa Constituição Federal no mesmo artigo, tá bom? Gente, então dessa maneira o IOF, ele, pelas características que eu falei com vocês, é como se fosse 4 tipos de tributação em uma. E isso está previsto lá no regulamento do IOF, está no decreto 6306 de 2007. Tudo bem? 2007. Então, o IOF ele vai recair IOF de operações de crédito, IOF de operações de câmbio, seguros, títulos ou valores mobiliários. Tudo bem? E para falar sobre o IOF crédito e algumas características, doutora Nádia, você quer fazer alguma consideração até então? Não, só comentar a questão que você falou sobre a instituição, o IOF fixo, né? Mas aí tem um adicional que veio em 2008, mas aí a gente mais para frente comenta um pouco, porque aí no caso vão ser praticamente 2 tipos de IOF que vão incidir sobre, né? Isso mas aí mesmo. Oi? Não, pode falar. Não, tá tranquilo, pode falar. Então, a gente pode falar sobre essa primeira subespécie do IOF, que seria o IOF crédito? Podemos, doutora Nádia? Claro. Com certeza. Nós organizamos essa explicação das características das subdivisões do IOF em critérios materiais, temporais, porque o que acontece? Em cada subdivisão dessas, do crédito, títulos imobiliários, vão ter regras específicas. E, dependendo de qual dessas subdivisões que nós estivermos falando, dessas operações, pode ser ou não que vai sofrer alguma alteração. Tudo bem? Com a pandemia. Vamos lá. Primeiro de todos, IOF crédito, que eu falei para vocês. Gente, qual seria o critério material do IOF crédito? Ele está definido aonde? No artigo 63, inciso 1 do Código Tributário Nacional. Ele vai falar que é um imposto de competência da União sobre operações de crédito, câmbio, seguro, sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários e que tem como fato gerador operações de crédito e a sua efetivação na entrega total, gravem bem isso, entrega total ou parcial do montante ou de valor que constitua objeto de obrigação, ou a sua colocação à disposição do interessado. Eu sei, Fabiana, esse fato gerador é um pouco extenso, e realmente bastante. Mas o que acontece? É porque ele é muito detalhado. A gente vai estar falando aqui de operações de crédito que vão ter a possibilidade do dinheiro estar disponível de forma parcial, né, ou total, a pessoa fazer ou não uso dele, a pessoa que está requerendo, ou não, simplesmente ele está à disposição depois que a pessoa fez o requerimento, ela pode nem usar, mas vai estar valendo, tudo bem? Para que seja caracterizado uma operação de crédito,
é necessário que se faça o quê? A existência de uma promessa de prestação futura, não sendo necessariamente uma operação que será realizada por uma instituição financeira para ser caracterizada dessa forma. É justamente isso que eu acabei de falar para vocês. E nesse sentido, eu gostaria de ressalvar na verdade, de esclarecer aqui o artigo 58 da Lei 9532 de 97, que vai 97. estipular que a cobrança é de 97, né, doutora? É. Que vai estipular o quê? Que a cobrança do IOF, dentro das operações de crédito, essas que a gente estava comentando, estabelecidas por pessoas físicas ou jurídicas, elas não vão ser consideradas como instituições financeiras, tudo bem? Então, assim, essas operações de crédito não podem ser qualificadas como de pessoas físicas ou jurídicas, mas assim elas vão tomar uma nova nomenclatura dentro do mercado, que seriam aquelas factories. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, até porque já é bem mais comum hoje em dia esse tipo de investimento. Doutora Nájila, alguma observação sobre isso? Não, só a questão também aqui no caso que, só comentando rápido, que no caso do parágrafo único do artigo 63, ele prescreve que nas operações de créditos que envolvam valores imobiliários, não vai incidir os dois IOF, no caso, valor de IOF de crédito e o imobiliário. Somente o primeiro, no caso de crédito, que vai haver a incidência em cima, porque ele não pode acumular as duas em cima, quando se tratar de operações que envolvam valores imobiliários. Muito, muito bem. Muito obrigada pela contribuição, doutora. Pessoal, também é importante a gente comentar ainda a respeito do IOF Crédito, a súmula 664 do STF, que descaracterizou o simples saque de caderneta de poupança, sabe, como uma operação de crédito. Então, o saque de dinheiro da caderneta de poupança não vai estar incidindo no IOF Crédito, tudo bem? Apesar de ter essa possibilidade prevista nessa lei 8033 de 90, ela foi considerada, perdão, inconstitucional posteriormente, tudo bem? Uhum. E comentando aqui rapidamente, para também não ficar falando sobre a letra crua da lei, o parágrafo único do artigo 63 do CTM, ele vai dizer para a gente, né, quais são as operações de crédito que envolvam valores imobiliários e que não haverão incidência acumulativa, justamente que a doutora Nájila falou, de IOF, enfim, a gente vai ver esses detalhezinhos um pouquinho mais lá para frente. E agora eu passo para falar com vocês sobre os critérios espaciais e temporais do IOF Crédito. E, gente, as operações de crédito efetuadas dentro do território nacional, elas vão sofrer incidência do IOF. Não tem para onde fugir, tudo bem? E em relação a critério temporal, o artigo 63, inciso 1 do CTN, vai dispor o que para a gente? Que a entrega total ou parcial do montante, como eu falei para vocês anteriormente, do valor que constitua a obrigação ou a sua colocação à disposição do interessado, vai ser suficiente para a ocorrência do fato gerador do tributo. Mas aí, o que acontece, gente? Nós vamos ter alguns critérios um pouco diferentes dentro do decreto 6306 de 2007, lá no artigo 3º. E aqui eu vou ler para vocês para ficar bem detalhadinho. Gente, vai se entender que o fato gerador do IOF foi praticado quanto relação de operação de crédito, tá? Deixando bem claro que é a subdivisão de operação de crédito. Na data da entrada efetiva da entrega total ou parcial, lembra que a gente comentou sobre isso antes, do valor que constitua o objeto da obrigação ou a sua colocação à disposição do interessado, no momento da liberação de cada uma delas, nas hipóteses de crédito sujeitos contratualmente à liberação parcelada, então, mesmo com a liberação de dinheiro de verbas parceladas, né, vai incidir o IOF também no momento da liberação de cada uma das parcelas, tudo bem? Isso vocês conseguem ver facilmente demonstrativos de débitos financeiros do pós-banco. Gente, na data do atendimento, atendimento não, gente.
do adiantamento a depositante, assim considerado saldo ou descoberto em conta de depósito. Na data do registro também, efetuado em conta devedora por crédito liquidado no exterior. Na data que se verifica também o excesso de limite, assim entendido como um saldo descoberto ocorrido à operação de empréstimos, na verdade, e financiamentos. Inclusive, quando esses empréstimos e financiamentos, eles são feitos com uma forma de abertura de crédito, tá bom? Também vai ocorrer na data da novação, composição ou consolidação de confissão de dívida, tudo bem? E de negócios assemelhados a ela. E aí vai ter algumas previsões legais mais específicas, mas eu acredito que, para não ficar muito letra da lei, a gente não vai ficar fazendo a leitura aqui, tudo bem? A gente vai mais comentar por cima. Até chegar mesmo na mudança que nós queremos falar para vocês. E também vai ser incidir o IOF crédito da data do lançamento contábil, com relação às operações, às transferências internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza em si, vão se enquadrar em operações de crédito. Tudo bem? Nossa, já falei muito, né, Nájila? Nada. A gente comentar também que o STJ se manifestou por meio de um RESP. O RESP é 324.361. E ele se manifestou no sentido de que o critério temporal do IOF, de fato, vai se realizar no momento de celebrado o contrato de financiamento. Então, assim, é importante que a gente entenda isso. Com relação ao critério pessoal, o critério pessoal a gente vai estar falando de quem? Quem é o sujeito passivo da obrigação tributária, ou seja, quem é que vai ter que pagar o tributo? Vocês já sabem que no direito tributário, quem paga o tributo é quem pratica o fato gerador, tudo bem? Então, vamos lá. A gente viu aqui as hipóteses que estão previstas na lei, que são o quê? As hipóteses de incidência tributária. Se eu, Fabiana, enquanto pessoa física ou jurídica, vou lá e pratico o que está previsto na letra da lei, eu, o quê? Me tornei sujeito passivo de cumprir aquela obrigação tributária. Está disciplinado onde, Fabiana? Na situação do IOF crédito. Artigo 63 do Código Tributário Nacional também. E vai ser já naquela parte mais específica, onde vai falar sobre qualquer das partes da operação tributada. Então, o regulamento do IOF, lá no seu artigo 4º, elegeu que os tomadores de crédito vão ser os contribuintes desse tributo, ao passo de que seu parágrafo único vai determinar que as vendas a prazo seriam de empresas factory. Perdão, gente, eu juro para vocês que não é Covid. Eu e a doutora Nájila estávamos até conversando hoje que eu e ela temos rinite e sinusite. Sério? Então, infelizmente, a gente de vez em quando vai estar um pouco ofegante, mas tá tudo bem. Não se preocupe, não é Covid, tudo bem? Gente, e quem vai ser o sujeito ativo responsável por receber essa tributação? Adivinha só? O ente competente para a criação desse tributo, no caso, é a União Federal. Tudo bem? O sujeito ativo. Sim, o sujeito ativo da obrigação, que vai ser quem vai receber esse dinheiro. Tudo bem? Critério quantitativo. E aí, gente, nós vamos ter leis ordinárias que vão disciplinar a questão do IOF crédito. Mais uma vez explicando aqui, porque nós vamos ter outras leis que vão disciplinar os outros tipos de IOF. Quando eu falo outros tipos, é porque são subdivisões. Vamos deixar bem claro aqui, tudo bem? Pessoal, o que essas legislações ordinárias vão falar? Elas vão disciplinar o IOF crédito sobre diversas operações de crédito possíveis e especificam a base de cálculo, tudo bem, dentro dos limites estabelecidos pelo Código Tributário Nacional, determina também o valor da obrigação, incluindo a questão da obrigação principal, que seria o valor do tributo em si, e também a questão dos juros, a base de cálculo do tributo propriamente dita. Tudo bem? Doutora Nájila, você quer fazer alguma observação sobre isso? Na questão do critério quantitativo, né? Isso. A gente pode comentar ainda a questão das alíquotas, né? Que o legislador estabeleceu lá no artigo 1º da Lei 8.894 de
94, que as alíquotas máximas seriam de 1,5% ao dia, né? E que deverá ser observada pelo Poder Executivo quando for fazer qualquer tipo de alteração dos objetivos das políticas monetárias e fiscais, certo? Exatamente. E só em 2015, o governo federal ele elevou a alíquota, no caso, de 1,5% para 3% ao ano, justamente envolvendo a questão do financiamento de empréstimos, tanto de pessoas físicas como pessoas jurídicas, né? Aí, no caso, foi pelo decreto 8392 de 2015. Houve essa mudança, no caso, como o artigo 63 do CT fala, né, que quem pode fazer essa mudança, que é o seu imposto federal, né, o governo federal. Então, houve essa mudança em 2015, desse valor dessa alíquota. Entendi, tudo certo. Doutora Nájila, é importante a gente comentar que, enfim, existe uma parcela dentro da nossa doutrina tributária que acredita que essa alíquota máxima estabelecida por essa Lei 8894 de 94, ela tem um caráter confiscatório, mas, assim, até então ela não foi considerada inconstitucional, né, por violação de princípio ao não confisco. Ela até nem chega até o limite máximo. Por enquanto está assim, tudo bem? Caso vocês tenham algumas dúvidas sobre o que a gente está falando aqui, porque eu não estou conseguindo ver os comentários da nossa página no YouTube. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários aqui embaixo, tá bom? E vou aproveitar também para fazer um jabá. Vou dizer, gente, se inscreva no nosso canal da Comissão de Direito Tributário da OAB Amazonas. Deixa o like, pelo amor de Deus, gente. Dá essa moral aí pra gente. Tudo bem? Garanto para vocês que o conteúdo aqui é sempre de qualidade e muito, muito especial, porque ele é pensado e feito de acordo com sugestões de vocês. Então, sigam a gente nas redes sociais, Instagram da Comissão de Direito Tributário do Amazonas, Facebook, YouTube, daqui a pouco a gente vai ter um LinkedIn também. Então, assim, podem nos acompanhar por lá e mandem sugestões de temas que vocês querem ver por aqui. Tudo bem? Agora eu passo a palavra. Tem um canal no Telegram também. Ah, é verdade, doutora Nájila. Vou passar a bola para você. E agora você faz esse convite também para eles irem participar do nosso grupo no Telegram. Pode ser? Claro. Pois é, então, como a doutora Fabiana falou, temos vários canais disponíveis para vocês estarem sempre por dentro de todas as novidades que ocorrem no mundo da tributação e outros fatores também relacionados ao direito tributário. E temos o canal da comissão também no Telegram, que todos os dias a gente lança novos informativos, tudo. Então, com certeza você não vai se arrepender. Então, se inscreva nos nossos canais, que você só vai se surpreender e gostar bastante. A gente pode dar continuidade agora ao assunto da questão do IOF. Eu vou comentar um pouco para vocês a respeito do IOF câmbio, que é o critério, no caso, vou falar um pouco sobre o critério material dele, assim, algumas questões de conceito mesmo agora, propriamente dito, né, algumas coisas que estão na lei, e nesse caso aqui, do IOF câmbio, é o inciso 2 do mesmo artigo que a doutora Fabiana já comentou, que é o artigo 63 do CTN. Ele vai disciplinar o fator gerador do IOF câmbio. Aí, como já foi comentado, né, que no caso o IOF é um imposto de competência da União sobre operações de crédito câmbio, a gente está dando continuidade agora falando sobre em que ele incide. A doutora Fabiana falou sobre crédito e outros, eu vou comentar agora um pouco para vocês a respeito da questão do câmbio, que é quantas operações de câmbio e sua efetivação pela entrega de moeda nacional ou estrangeira, ou de documentos que a represente ou sua colocação à disposição do interessado em montante equivalente à moeda estrangeira ou nacional, entregue ou posta à disposição por ente. E o regulamento do IOF, em seu artigo 11,
faz previsão semelhante à do CTN, então é muito semelhante, tanto a do regulamento do IOF, que é o decreto 6306, né, de 2007, e o artigo do CTN, o artigo 63. Então, é bem parecido as legislações nesse caso aqui. E, dando continuidade, falar um pouco sobre os critérios dele espacial e temporário. Quando a gente comenta a respeito desses critérios, no caso, o doutor Leandro Paulsen, acho que é assim, não sei, ele descreve que, se eu acertei o nome dele, que o aspecto espacial do IOF câmbio segue a territorialidade. Tem-se, pois, como juridicamente relevante as operações de câmbio ocorridas no território nacional. E, assim, nos mesmos moldes do IOF crédito, o critério temporal é o momento estabelecido pelo mesmo artigo, o artigo 63, e o inciso 2º, como eu já comentei com vocês. Só que, na ausência de disposição normativa no sentido contrário, não tem, então ele segue a mesma linha do IOF crédito, ele vai seguir nessa mesma linha. Aí, no caso, em conformidade com o crédito material do tributo, o crédito temporal ele deverá ser o momento da operação do câmbio e a sua colocação à disposição do interessado. Então, vai ser sempre nesse ponto. E falando um pouco sobre o decreto 6306/2007, ele dispõe no artigo 11 que ocorre o fato gerador e torna-se devido o IOF no ato da liquidação da operação de câmbio. Então, quando o fato gerador dele vai ocorrer quando você for fazer o ato da liquidação. Alguma coisa a acrescentar, doutora? Não, tudo perfeito, doutora Nájila. Pode continuar, estou só de olho. E de ouvidos abertos também. Você falando um pouco sobre o critério pessoal, que no caso é quem é que vai atuar no polo passivo e no polo ativo, aqui no caso da transação do IOF câmbio, a sujeição ativa do IOF câmbio é semelhante à do IOF crédito, é bem parecido, o sujeito passivo do tributo, ora se discute conforme já mencionado anteriormente, né? E estabelecido agora, só que pelo artigo 66, também do CTN. E dessa forma o legislador ordinário pode eleger como contribuinte ou responsável qualquer dos indivíduos que participem da operação sujeita, né, ao IOF câmbio. E a mesma questão do polo ativo, que também é a União. Bem se enquadra aqui. União Federal vai estar arrecadando esse dinheiro. Isso, exatamente. Isso mesmo. A gente pode comentar um pouco sobre a questão do critério quantitativo, que envolve a questão das alíquotas, dos valores. Quer comentar, doutora? Você pode falar, Nádia. A gente ainda tem tempo, pode ficar à vontade. É porque justamente vai ser novamente o mesmo artigo 60, só que agora a gente está tratando do artigo 64. Pode falar. Não, não quero lhe interromper, pode ficar à vontade. Só que aqui no caso vai ser o inciso 2º, que ele vai estabelecer a base de cálculo do IOF câmbio como o montante da moeda nacional envolvida na operação, que venha a ser especificado de forma minuciosa já no artigo 14 do regulamento de 2007, que regula o IOF. Lá ele vai tratar bem direitinho a questão dessa... Exatamente. Mas aqui ele fala assim, o artigo 14, a base de cálculo do IOF é o montante em moeda nacional recebida, entregue ou posta à disposição, como já foi comentado anteriormente, correspondente ao valor em moeda estrangeira de operação de câmbio. Aí, mais especificamente, você também encontra na Lei 5172, de 66 também, no artigo 64, inciso 2º. Ele vai especificar também. Se você prestar atenção, são umas leis, os decretos e as leis são bem antigas, né?
provar que o nosso direito tributário merece até uma repaginada, né? A gente está indo de verdade. novo na reforma tributária aqui. Exato. E será que vai ser válido uma live sobre a reforma tributária aqui, com alguns aspectos mais específicos? O que você acha, doutora Nájila? Com certeza, sem sombra de dúvidas, né? Porque vai mexer bastante, porque a maioria das nossas leis são bem antigas, então quase que é até complicado trabalhar, porque a gente quer trazer para a atualidade e acabam que muitas a gente não consegue até colocar no caso concreto, específico, e acaba atrapalhando bastante o trabalho da gente nisso. Então, acho que sobre a reforma seria muito informativo e bacana o assunto. Uhum. Se você quer que a gente fale sobre algum aspecto possível ou muito específico de algum projeto de reforma tributária, fora os que já tem aqui correndo nas nossas casas legislativas, deixe nos comentários para a gente, por favor. Me avisaram pelo WhatsApp que os comentários aqui da caixinha do ao vivo não estão disponíveis, tá bom? Mas nada impede vocês irem lá deixar os comentários embaixo mesmo, onde fica permanente o vídeo, porque esse vídeo vai ficar aqui gravado. Então, se você não estiver assistindo no ao vivo, pode comentar aqui embaixo também, tá bom? Pode continuar, doutora Nájila. Só comentar um pouco sobre a alíquota máxima, que no caso do câmbio, ela é até um pouquinho assim, bem, assim, né, vamos dizer, elevada, mas que ela é estabelecida pelo artigo 5º da Lei 8894, de 94, que é de 25%, né? O que pode configurar, segundo o entendimento de alguns, confiscatória. Mas são o entendimento de alguns, não são todos, então ela não é unânime, né? Não mas, assim, o valor eleito pelo Poder Executivo é muito inferior ao máximo encontrado no artigo 5º do regulamento, ou seja, não chega aos 25%, mas pode chegar aos 25%. Mas pode chegar a esse teto, né? Exatamente. Doutora Nájila, uma coisa que eu vou já aproveitar que você está com a palavra, vou pedir para você continuar com ela e falar para a gente agora um pouquinho sobre o IOF Seguro, pode ser? Claro. Muito obrigada, então pode ir lá. Voltando ao artigo 63 agora do CTN, a questão do IOF Seguro, ele vai estar estipulado no inciso 2º. Ele vai estar disciplinado lá o critério material do IOF, do seguro, que no caso vai ser a emissão de apólice ou documentos equivalentes, ou recebimento do prêmio na forma da lei aplicável. O regulamento do IOF, entretanto, prevê como critério material somente o recebimento de prêmio, nesse caso, não dependendo da ocorrência do sinistro, conforme já a previsão do artigo 18 do decreto. Então, ele faz uma pequena diferenciação. Mas nada então, que... mesmo acontecendo um desastre, vai incidir da mesma forma, é isso? Isso, exatamente, da questão do sinistro ou a questão do prêmio que eles chamam. Perfeito. Aí a questão do espacial e o temporal dele, assim como nas outras hipóteses, o critério espacial do IOF seguro observa a territorialidade novamente. E dessa forma só vai incidir nas ocorrências, nas operações ocorridas dentro, novamente, do território nacional. Então, assim, muito parecido com crédito e parecido com câmbio, como já citado, sempre essa questão da espacial e temporal, ele vai ser dentro do território nacional. E o parágrafo 2º do artigo 18 do regulamento, ele prescreve o momento, no caso aqui, de ocorrência do fato gerador, qual se dá na ocasião do recebimento total, tanto pode ser total ou parcial do prêmio, né? Então, dessas duas maneiras, vai ocorrer a incidência. Aí, aqui no caso, a pessoa ativa, novamente, da União Federal. Continua recebendo. Isso, continua recebendo. Assim como nos casos de todas as outras modalidades de IOF, o sujeito ativo vai ser a União Federal.
E o polo passivo aqui já entra o artigo 66 do CTN, que ele diz que deve ser ocupado por alguma das partes envolvidas na operação do seguro, né? Então, teve aí o envolvimento no seguro, pode figurar no polo passivo no polo passivo da demanda. E a alíquota, doutora, como é que vai funcionar? Sim, a questão da alíquota da base de cálculo do IOF do seguro, ela também pode chegar até 25% também, novamente, mas este limite não é alcançado pelas cotas justamente no artigo 22 do regulamento, ele diz que essa alíquota não deve chegar até 25%, mas porque eles acham a mesma questão do anterior, que é uma alíquota muito alta, que seria uma porcentagem um pouco alta. Mas é aquela questão, pode chegar ou não, mas segundo o estabelecido no regulamento, no artigo 22, não é alcançada pelas alíquotas estabelecidas no artigo 22 do regulamento. O parágrafo único deste mesmo artigo estabelece casos em que a alíquota será reduzida. Então, ela pode ser reduzida a menor, para não chegar nesse percentual. Entendi. A gente está vendo que nessas últimas modalidades do IOF, as alíquotas já estão um pouco mais altas, né? 25%. E assim, pessoal, a discussão sobre o que é confiscatório dentro do direito tributário, ela vai variar bastante de acordo com o tipo de tributo. Assim, ao meu ver, 25% sobre uma operação de seguro é bastante coisa, sabe? Mas, assim, nós precisamos ainda caminhar para conseguir fazer uma redução disso. Porque o que acontece? A gente não pode simplesmente só chegar lá com o presidente ou com o poder executivo e dizer, olha, eu quero que baixe a alíquota do IOF de todas as subespécies do IOF, porque está muito caro para realizar a operação financeira. Só que assim, pessoal, toda essa receita, ela vai para os cofres públicos e, teoricamente, ela é revertida por meio de serviços públicos coletivos, né? Então, assim, vai impactar o orçamento público. Então, isso não pode ser feito de qualquer forma. Inclusive, mais lá para frente, quando a gente estiver comentando sobre o decreto que teve agora, no mês de abril de 2020, do coronavírus, vou comentar com vocês também, a doutora Nájila também, sobre os impactos dentro do orçamento público que teve, né, por causa dessa mudança. Bastante. Doutora Nájila, você quer falar mais alguma coisa sobre a modalidade do IOF seguro? Não, você pode dar continuidade agora falando sobre os títulos de valores imobiliários. Seguro, até então, está muito bem específico nos artigos 63 e 66 do CTN, então, agora, sim, só para a questão de conceitos, eu acho que dá para quem está nos assistindo, dá para dar uma entendida básica já. Perfeito. É aquela coisa, né? Muito letra da lei, querendo ou não. Exatamente, exatamente. É bacana ir atrás também depois dos posicionamentos dos tribunais superiores, justamente para ver como é que está sendo entendida essa questão da alíquota, possibilidade de redução. Mas, enfim, esse é assunto para outra live. Se você quiser, comenta aqui embaixo. E agora, meus amigos, chegamos na última modalidade do IOF, a nossa última subespécie, vamos dizer assim, que é o IOF sobre títulos ou valores mobiliários. Ele vai ter como critério material o quê? Títulos ou valores imobiliários, perdão. E está definido onde isso, gente? No inciso 4º do artigo 63 do CTN, que vai ser com a emissão, a transmissão de pagamento ou resgate desses, na forma aplicável da lei também. E aí nós vamos ter um regulamento específico, lá no artigo 25 desse regulamento, que a gente já comentou aqui em cima antes, o mesmo regulamento do IOF, tá? E vai especificar que essas operações, elas vão estar sujeitas à incidência do tributo, né? E que vai explicar também para a gente como é que vai ser operado o fato gerador. O fato gerador do IOF, nessa situação de títulos e valores imobiliários, vai ser o quê? A aquisição, cessão, tudo bem? Resgate, repactuação ou pagamento para liquidação de títulos ou valores mobiliários, tudo bem? Fabiana, o que é interessante a respeito desse fato gerador? É que, apesar de a gente estar falando sobre direito tributário, vocês conseguem ver que o conceito de cessão
não é do direito tributário. Aquisição também não. E a maioria desses conceitos são o quê? De direito privado. O direito tributário ele vai atrair algumas características para si, para fazer a caracterização, por exemplo, da prática do fato gerador, né, dentro da hipótese de incidência do texto da lei. Mas, assim, não vão pensando que é a legislação tributária que vai dar o que é conceito de aquisição, o que é conceito, por exemplo, de posse, cessão, tudo bem? Isso daí são todos conceitos de direito privado, lá do direito civil, né, doutora Nájila? Direito imobiliário. Gente, exatamente. E o critério espacial-temporal, que é o que a gente está falando, né? O momento que vai acontecer. Bem, no espaço, mais uma vez vai ser observado o que? A territorialidade. Então, tem que estar onde? Dentro do território nacional. Eu estou falando como se eu estivesse em sala de aula, né? Como se eu pudesse ouvir os alunos me respondendo. Mas isso daí é abstinência, sabe? Que é abstinência, porque eu estou muito tempo fora da sala de aula e eu sinto falta de ter aquela troca com os alunos, sabe? Ai, o coração ficou apertado agora. Imagina. Passando esse comentário triste, vamos lá. O momento da ocorrência do fato gerador vai ser estabelecido aonde? No parágrafo 1º também do artigo 25 do regulamento do IOF, tá bom? E vai ser lá elencadas as operações de critério material, regra matriz do tributo. Tudo bem? Doutora Nájila, você quer fazer alguma observação? Não, doutora, pode continuar. Tudo bem. E o critério pessoal? Gente, adivinha só. Quem vai ser sujeito passivo? O contribuinte, que vai estar o quê? Fazendo parte aí, ó, estabelecido, que vai estar cumprindo o que está estabelecido aonde? Na lei. E quem é que vai estar praticando esse fato gerador? Quem vai ser o contribuinte, o sujeito passivo? Vão ser as pessoas que são adquirentes de valores imobiliários ou instituições financeiras que estão autorizadas a funcionar pelo Banco Central. E essa autorização pelo Banco Central é muito importante, tudo bem? Que a gente vai ter uma diferença muito grande, por exemplo, desses modelos de bancos digitais e instituições que fazem, enfim, o manejo desse dinheiro em âmbito virtual. São coisas bem diferentes, tudo bem? E assim, a depender das operações, você pode ou não ser contribuinte, tudo bem? Vai estar diplomado isso no artigo 27 do mesmo regulamento do IOF, né? E vai lá enumerar para a gente quem é que vai assumir essa condição de responsável. Gente, sujeito ativo, quem é que vai receber o dinheiro? Como a doutora Nájila já falou, União Federal. Tudo bem? Gente, a alíquota, vamos falar agora, antes de eu falar para vocês qual vai ser o percentual, é importante que vocês entendam como que é composta a base de cálculo do tributo, tá bom? Está previsto aonde? No inciso 4º do artigo 64 do Código Tributário Nacional, que vai falar o quê? Que quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, vai ser o quê? Vai compor a base de cálculo, vai ser fato gerador, perdão. Na emissão, o valor nominal, mais ágil que houver, né? Na transmissão, o preço ou valor nominal, ou o valor também da cotação em bolsa, que pode variar bastante, a gente sabe, né? Mas a lei determina também, a lei específica, o regulamento específico. E também no pagamento ou resgate do preço, tá bom? A base de cálculo vai ser determinada pelo artigo 28 do regulamento, né? E vai ser composta da seguinte forma: aquisição, resgate, cessão, a repactuação também de títulos e valores mobiliários, operações de financiamento, tudo bem, realizadas dentro da Bolsa de Valores. E assim, podem ser de mercadorias também, de futuros ou coisas similares. Essa parte de coisas assemelhadas ainda está numa discussão também, porque assim, existem novas modalidades de investimento sempre, né? E aí o que acontece? A nossa legislação ela tem que caminhar junto. Não é o que tem acontecido relacionado a essa questão do IOF. Então, existem alguns tipos de investimentos que não vão estar sujeitos. Tudo bem a cobrança do IOF, mas isso daí também é assunto para outra live. Tá bom? Se você quiser, por favor, não esqueça de deixar aqui nos comentários. Gente, também vai ser base de cálculo aquisição, o valor da aquisição, né? Ou resgate das cotas dos fundos de investimento e de clubes de investimento. Fora isso, também vai ter o pagamento para a liquidação das operações referidas, né? Naquele inciso primeiro lá que eu falei para vocês. Pois é, vai incidir também. E, assim, quando for inferior a 95% do valor inicial da operação, também vai incidir o IOF.
Uma coisa importante que eu falei para vocês que eu iria comentar, por último, seria a questão da alíquota máxima, né, do IOF desse tipo de operação. E assim, gente, a alíquota máxima está prevista lá no artigo 29 do regulamento do IOF. E assim, é de 1,5% ao dia, tá bom? Só que assim, como eu falei para vocês antes, em exceção ao princípio da legalidade, o Poder Executivo vai poder fazer a alteração dessas alíquotas, novamente de acordo com as políticas monetárias e fiscais, observando esse limite máximo estabelecido pela legislação. Tudo bem? Doutora Nájila, você tem alguma consideração a fazer? Não, só a questão mesmo dessa, porque as alíquotas nunca chegam ao limite máximo, né? Sempre tem alguma legislação que vai fazer com que elas sejam diminuídas de alguma forma, justamente para ninguém sair perdendo. A gente pode ver por esse, né, por esse lado, nem a União e nem o contribuinte, a pessoa física ou jurídica que vai fazer o seu investimento, vai fazer o seu, né, o seu empréstimo, vai usar o cartão de crédito, vai fazer o seu seguro, para que não fique tão oneroso, justamente para não se onerar, para que as pessoas não deixem de fazer, não deixem de fazer o seu seguro, nem as suas transações de crédito ou câmbio. Até porque o mercado ele vai sofrer influência direta desse valor da Exato. tributação também, né? Mas, assim, nós finalizamos agora a parte teórica, que seria a mais chatinha sobre o IOF, né? Com as características, subdivisões, tudo bonitinho. Fato gerador, base de cálculo, alíquotas, sujeito passivo e ativo. E agora nós vamos falar com vocês sobre o decreto 10.305 de 1º de abril de 2020. Parece mentira, mas não é. Essa é a piada, foi péssima, eu sei disso, me desculpe. Foi não, foi não. Você sabe como é, né? Sou sagitariana, a gente faz piada sempre dá. Mas, gente, o que acontece? Esse decreto, ele alterou o decreto 6306, daquele que a doutora Nájila falou, de 14 de dezembro de 2007, e ele vai o quê? Instituir uma mudança sobre o imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro, ou também uma questão de títulos ou valores. Só que, assim, quando você vê isso no título do decreto, você pensa o quê? Que todas as espécies de OF sofreram alteração. Mas não é bem assim, não é, doutora Nájila? Você pode explicar para a Não. gente o que o decreto fala? No caso, o decreto ele foi instituído em 2 de abril, né? A vigência dele começou em 2 de abril, né? Uhum. Aliás, desculpa, 3 de abril. Começou a valer em 3 de abril e ele está com vigência de 90 dias. Então, esse decreto ele vai do dia 3 de abril ao dia 3/7, ou seja, ele só 3 de vai julho, né? incidir. 3 de julho, 3/7. 2020. Isso, de 2020, desse ano, né? No caso, ele tem vigência de 90 dias. Pode ter prorrogação? Pode, mas por enquanto não temos nada a respeito dessa questão. Ou seja, ele só vai incidir nas transações que ocorreram neste período. Mas, como a doutora Fabiana comentou, ela não vai incidir sobre todas as operações em que envolva o IOF. Aqui, no caso, ela não vai incidir sobre a aquisição de moeda estrangeira ou compra com cartão de crédito internacional. Ou seja, a movimentação de moeda estrangeira, ela não vai entrar nessa questão do decreto. O que é o decreto? Ele zerou a alíquota do IOF, ou seja, de 3 de abril de 2020 a 3 de julho, mês 7 de 2020, o IOF está zerado, ou seja, não pode haver a cobrança do IOF. Mas em que, diz a doutora, em que a doutora Nájila não pode incidir a cobrança do IOF? Pronto. Nas transações de crédito, né, na compra do cartão de crédito, inclusive no rotativo, no cheque especial. Quais são as outras modalidades, doutora Fabiana? Oi, doutora Nájila? As outras duas espécies, passando só comentar, porque eu comentei sobre o cartão de crédito, o cheque especial, mas as outras duas são o empréstimo, né, e o financiamento. Isso, inclusive o consignado. Inclusive o consignado entra nisso também. E, assim, importante ressaltar a questão do cheque especial.
se houve o atraso, né, que vai incidir o IOF, num caso de primeiro e segundo, no dia 1 e no dia 2 de abril, vai haver a cobrança do IOF nesses 2 dias, que no caso vai ser a alíquota vigente dos dias. A partir do dia 3, não, aí está zerado. Então, não pode haver essa cobrança, mas só a partir do dia 3 de abril. Anterior, no início do mês, normal. Você paga normal. Se você usou o cheque especial e houve o atraso, houve o fato gerador do IOF, né? Ou o cartão de crédito, houve o fato gerador, que no caso é o atraso do cartão de crédito. Assim que no primeiro dia que você atrasa, vai incidir o IOF. Mas se ocorreu nesse período da vigência agora do decreto, então ele tem que ser zerado. Não pode haver justamente essa cobrança, mas só justamente nesse período. Então, vamos revisar aqui rapidinho com o pessoal. Quais são as modalidades que vão estar ali isentas desse IOF? As operações relacionadas aos cartões de crédito, certo? Incluindo crédito rotativo, que seria dentro de operações nacionais, certo? Isso. O cheque especial também, inclusive, acho que perguntaram sobre isso pra gente lá no nosso perfil do Instagram. Não esqueça de nos seguir, tudo bem? Nossa, eu tô muito blogueira. Ai, gente. Nós temos também a questão do cheque especial, como eu falei, que a doutora Nájila falou, os empréstimos, inclusive os empréstimos consignados e os financiamentos, né? Inclusive foi a doutora Ragélia que fez essa ponderação com a gente antes, né? Pedindo para que a gente comentasse com vocês, porque realmente é válido para os empréstimos consignados, né? E essas parcelas, elas são normalmente descontadas direto na folha de pagamento, por exemplo, de aposentados e pensionistas do INSS, assim como de servidores públicos. Só que, assim, é importante a gente ressaltar também que essas transações de câmbio nos seguros, todas essas modalidades, além dos empréstimos, também vão estar sendo aplicadas à alíquota zero. Correto, doutora Nájila? Correto. Não que envolva moeda estrangeira. Sim, importante ressalvar. A questão de transação câmbio, não entra. Então, no caso do câmbio que vai envolver a transação compra ou venda de moeda estrangeira, no caso, o IOF está normal, ele vai ser cobrado, ele não está zerado. Aí ele não zera. Se você for usar o seu cartão para compras internacionais, ele também vai continuar incidindo, dependendo da alíquota vigente. Ele não está zerado. Só no caso nacional, aqui é as transações ocorridas dentro do nosso país. Entendi. Uma outra questão que a gente precisa comentar com vocês com relação a esse decreto que a doutora Nájila falou, é que até então é uma medida para 90 dias, né, doutora? Só que, assim, nós não sabemos o que vai acontecer ainda, porque a questão do coronavírus no nosso país ainda está um pouco incerta, né? A gente não sabe ainda quando vai acabar a quarentena. Alguns estados estão melhorando, mas aqui no Amazonas a gente sabe que as coisas ainda não estão tão boas assim. Então, assim, essa medida ela é temporária, ela é do governo federal, né? Então só vale para o IAF em questão. Mas assim, é importante a gente mencionar também que existem outras medidas fiscais tomadas pelos governadores dentro dos seus estados e pelos prefeitos dentro dos municípios, né? E, assim, por enquanto, a gente sabe que essa medida, ela está valendo, né? Foi publicada no dia 1º de abril. E, assim, é importante comentar com vocês também a questão da arrecadação. Lembra que eu falei que a gente iria comentar sobre isso rapidinho? Por que a gente não pode simplesmente abrir mão de receita? Então, o que acontece? Todos os tributos, inclusive os impostos, taxas, enfim, eles são o quê? Doutora Nájila, tá me ouvindo? Oi? Deu uma travada. Sim, pode falar. Ah, tá. Deu uma travada no meu vídeo. Você tá me vendo? Tô. Tudo Você tava bem. falando da questão da arrecadação. Não travou para mim, não. Porque acho que é a minha internet, gente, peço perdão. Mas o que acontece? Esses tributos, eles têm uma arrecadação, e essas arrecadações são o quê? São receitas derivadas, certo? Então, elas vão compor ali, assim, quando eles são meramente fiscais, vão lá para os cofres públicos serem revestidos em serviços para toda a comunidade. E o que acontece? Só essa medida fiscal
zerando a alíquota do IOF dentro dessas 4 operações que a gente comentou, do IOF em relação aos cartões de crédito a nível nacional, né? Também a questão, enfim, do cheque especial, o crédito rotativo, empréstimos consignados, financiamentos. Só essa medida fiscal, ela reduziu, na verdade, ela deixou de trazer para os cofres públicos da União uma média de 7 bilhões de reais. Assim, isso. A gente sabe que benefícios fiscais são ótimos, mas assim, uma hora essa conta vai chegar para a gente também, né? De outra forma. Assim, a gente tem que seguir com a situação do jeito que está por enquanto. Não sabemos se vai ser renovado, né? Mas por enquanto, perdão, por enquanto está assim. Doutora Nájila, você tem alguma consideração para fazer? É exatamente essa questão que você comentou, porque a arrecadação do ano passado foi 41,7 bilhões. Aí a gente faz assim uma, né? Será que vai pesar esses 7 bilhões? Mas vão pesar sim. E de uma forma ou de outra, vai ser repassado para a população. Quando esse problema tão grave que assola o nosso país, o mundo, né, começar a se resolver, se Deus quiser, isso irá acontecer, com certeza, de alguma forma ou de outra, é como se dissesse assim, vai ser cobrado. Mas isso é uma forma que o governo achou para reaquecer a economia, fazendo com que as pessoas, zerando o IOF, pudessem recorrer ao empréstimo, recorrer ao uso do cartão de crédito, porque muitas pessoas estão sem trabalhar, como nós sabemos. Então, essa questão do financeiro está pegando, né, está acometendo muita gente, exatamente, muito da população. Então, isso foi uma medida, assim, como os especialistas, né, falaram na questão da economia, para ver se aquece um pouco a economia. Se zerando esse tributo, as pessoas passam a usar mais o cartão de crédito ou consiga fazer um financiamento com uma linha de taxa de juros, né, a ser pago menor. Perfeito. Doutora Nájila, a gente estava conversando ontem aqui no nosso backstage, né, nosso backstage virtual, que dependendo da situação, na verdade é bom que todo contribuinte fique atento, né, e verifique os seus demonstrativos de débito, porque o que acontece? A gente sabe que tem aí essa alíquota zerada, né? Então, teoricamente, o IOF não deveria incidir, mas o que acontece? Infelizmente, existem erros, né? E aí, o que a gente sabe? É que às vezes pode estar sendo cobrado esse IOF, sim. Então, é importante que você veja dentro da sua fatura de cartão de crédito, de empréstimo consignado, enfim, veja o demonstrativo e veja lá a parte de ultrabussos e incidentes, para saber se realmente está zerado. Porque se não tiver, você está sendo tributado. E se você está sendo tributado, mesmo não devendo ser, o que vai ser necessário fazer, doutora Nájila? Você pode entrar com uma ação de instituição de valores, porque, no caso, aí seriam valores indevidos, porque eles não podem estar cobrando se existe um decreto que foi instituído, que ele é zero por esse período. Mas podem ocorrer, como dizem as instituições financeiras, algum erro no sistema. Então, se você observou, né, na sua fatura do cartão de crédito, da sua transação de empréstimo, o erro do sistema, você pode estar procurando um profissional, claro, um advogado, né? E entrando com a ação de instituição de valores, porque é o seu direito, fazer valer o seu direito de contribuinte, né, de consumidor, no caso também. Doutora Nájila, muito, muito obrigada pela palestra, pela conversa, na verdade, né? Que isso foi bem informal. Eu espero que você que esteja me assistindo aí de casa tenha gostado da nossa live. O nosso tempo já está encerrando aqui, eu estou de olho no relógio para a gente não extrapolar. Mas, assim, eu agradeço de coração a todos vocês. Não deixe de seguir a comissão nas redes sociais. Não deixe de seguir a gente também lá nas nossas redes pessoais, né? Doutora Nájila, divulgue seu Instagram, seu Facebook, por favor. Nájila Moura, Facebook, facinho de achar. Nájila com G-I, não é com J mudo. Não é a do Neymar. Nájila Moura. E o Instagram é Nájila Jadv Moura.
Então, eu espero vocês lá, vão lá, dão uma seguidinha na gente, né? Porque é sempre muito bem-vindo. Eu agradeço também de coração o convite da CDT, da Comissão de Direito Tributário, a OAB Amazonas, do Dr. Choi, e a nossa vice maravilhosa, pela oportunidade, a doutora Ragélia, que é a presidente da comissão, a doutora Clícia, a vice, todos os membros que fazem com que nós possamos passar para vocês um pouco do conteúdo ou um pouco do conhecimento que nós adquirimos, né? Estudamos para poder estar aí contribuindo da melhor forma possível. Nájila, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você. Espero também ter contribuído com o que era necessário. Gente, vamos lá, vamos encerrar já a nossa live. O tempo já está batendo aqui para mim. Muito obrigada. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só procurar Fabiana Barroso ADV, Facebook, Instagram, LinkedIn também, enfim, até Twitter, gente, podem lá me procurar, tá bom? E se você que é advogado está interessado em fazer parte da nossa Comissão de Direito Tributário, não se esqueça que você pode, isso daqui é democrático, você pode fazer parte. Basta você enviar um e-mail para o endereço que eu vou falar agora, coordenação@oabam.org.br, anexa para a gente cópia do seu currículo Lattes, informando o seu desejo de participar da comissão. E assim, gente, nós também temos a possibilidade, além de ter membros advogados, membros consultivos, que seriam contadores, administradores e economistas. Tudo bem? Então, assim, a CDT tem espaço para todos vocês. Sintam-se abraçados. Muito obrigada, gente. Até mais. Até a próxima live. Não esqueçam de deixar aqui os comentários o que vocês querem ver por aqui. Tudo bem? Muito obrigada. Um beijo para todo mundo. Um beijo para o meu pai, para minha mãe. Beijo, mãe, beijo, pai. Para os meus amigos. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, doutora Ragélia, doutora Clícia, nossos membros da diretoria, membros da CDT. Um beijo, pessoal. Tchauzinho. Beijo, doutora Aleph.